seja bem-vindo, aluno do 9º ano. Já estamos aqui na resolução da semana 2, volume 6, do PET, do estado de Minas Gerais. A gente continua na parte de geometria, continua falando sobre triângulos e retângulos, que foi assunto da semana passada, porém, agora a gente vai falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. E aí o PET deu um vacilozinho nessas relações, porque ele colocou as fórmulas, mas a explicação para essas fórmulas está na semana 3. Ele inverteu a ordem. Não tem problema nenhum, eu te aconselho a memorizar essas fórmulas mesmo. Pode aparecer aí em umas provas, se você tem vontade de fazer algum concurso, a Enem, algum vestibular, é importante você saber. Para quem está resolvendo o PET simplesmente, não tem muito interesse em fazer alguma prova, algum critério de seleção aí, algum exame de seleção, pode consultar as formulinhas aqui no PET mesmo, porque não é muito difícil não, mas são muitas fórmulas. Vamos começando aqui então. Primeiro ele fala das relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou fazer aqui uma explicação rápida para você entender. Em geral, a gente representa o triângulo retângulo dessa maneira, nesse conteúdo, porque fica mais fácil da gente desenhar. Triângulo retângulo, ó, ângulo reto, lá em cima. Então, quem está de frente para ele é a hipotenusa. Significa, ó, que esse lado aqui é a hipotenusa. Essa medida é a hipotenusa. Hipotenusa. Aqui a gente tem um cateto e outro cateto. A gente vai traçar também uma altura. O que é altura? Ó, ela sai do vértice, vai no lado oposto, formando 90 graus. Então, na verdade, a hipotenusa divide o triângulo, ó, em dois triângulos retângulos. Esse aqui mais à direita e esse à esquerda. As relações métricas que a gente vai ver aqui agora, elas derivam da semelhança de triângulos entre esses dois triângulos retângulos. Eu não vou explicar isso nessa aula. Esse conteúdo vai ser trabalhado só na semana 3 do PET. Então, eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que vai confundir mais do que ajudar. Mas é importante você conhecer as relações, que é o que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer H aqui de altura. Em geral, a gente indica a altura por H minúsculo. Não é escrito com H, eu sei, tá? Mas a gente indica por um H minúsculo. Eu não vou indicar porque meu H, meu M, meu N são todos iguais. Vai te confundir aqui. A gente vai chamar, ó, A de hipotenusa. Um cateto a gente vai chamar de B. Outro cateto a gente vai chamar de C. Aqui eu vou chamar de M e aqui eu vou chamar de N. Essa vai ser a nossa ideia, tá? E aí a gente tem algumas relações que a gente precisa saber no triângulo retângulo. Primeira de todas e mais importante, o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, eu gosto de chamar de cateto 1 e cateto 2. Eu prefiro fazer assim, tá? É cateto 1 ao quadrado e cateto 2 ao quadrado. A gente tem uma outra relação que fala assim, A vezes H é igual a B vezes C. Temos outra relação que fala assim, H ao quadrado é igual a M vezes N. Temos mais uma relação que fala assim, C ao quadrado é igual a A vezes M e B ao quadrado é igual a A vezes N. E aí foi o que eu falei. Os meus alunos, quando eu estou dando aula presencialmente, eu faço decorar isso aqui. Como a gente está nesse sistema online, vou dar um refresco aí, não precisa decorar não. Mas eu quero que você faça um resuminho e deixe essas fórmulas organizadas. Se você tem a intenção de fazer PISM, Enem, concurso militar, algum concurso aí, você tem que decorar essas relações, tá? Agora a gente vai entender como que a gente vai usá-las. Eu vou até trazer, ó, aqui para baixo. Vou vir aqui, ele colocou as relações ali pra gente. Eu vou colocar aqui agora, ó, pra gente fazer as atividades. Então, a gente tem as atividades aqui. O que que a gente vai fazer, ó? A ideia, ele colocou o resumo dessas relações. Ele explica de onde vêm essas relações, mas foi o que eu falei. Para você entender essa explicação, a gente tem que ver semelhança de triângulos, que é um conteúdo que está na semana 3. Então,
Então, não vou me preocupar muito com isso, não. Eu quero só que você tenha esse resuminho de fórmulas aí com você. Tá? Primeiro, ele fala assim, ó, em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é igual a 20 centímetros. E os catetos medem C igual a 12 e B igual a 16 centímetros. Utilize as relações métricas no triângulo retângulo para determinar o que se pede. Então, primeira coisa, gente, fazer um desenho. Aqui, se você não fizer um desenho e deixar essas formulinhas de lado aqui, no ladinho, para você usar, você fica super perdido. Então, qual que vai ser a minha ideia? Ó, vou desenhar o triângulo retângulo e eu sempre vou usar aquele como modelo. Triângulo retângulo, vou traçar minha altura, vou até destacar ela aqui com uma cor diferente. Vou destacar minha altura. E faz a colinha H, A, B, C, M, N. Essa aqui vai ser a sua cola. Olha as informações que ele deu pra gente, ó. A medida da hipotenusa é igual a 20. Então, o A é igual a 20. Deixa ele quietinho aqui. Os catetos medem 12 e 16. O C vale 12, o B vale 16. Vai completando o seu desenho. Utilize as relações métricas para determinar o que se pede. Ele pediu as medidas de M e N, que são as projeções. A gente chama essa medida aqui de projeção do cateto C e essa medida aqui de projeção do cateto B. Ele quer saber quanto que vale M e N. Qual que vai ser a nossa ideia aqui sempre? Ó, eu vou colar das fórmulas. Essa fórmula aqui, ó, A, B e C. Eu preciso achar o M e o N, não ajudou. Aqui eu tenho, ó, A, H, B e C. Dá até para achar o H, mas não serve para nada. Eu vou começar nessa fórmula aqui, ó. C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, vou colocar aqui, ó. Vou pegar uma caneta preta. A primeira que eu vou usar, ó, C ao quadrado é igual a A vezes M. Colei aqui a fórmula. Você já vai entender onde eu vou chegar com isso. Agora, você vai colar lá no desenho. O C, 12 ao quadrado, é igual a A, que é 20, vezes o M. O C, então, ó, 12 ao quadrado é 144. Falei que o 12 vezes 12 aparece toda hora. 20 vezes M. O M, então, vai ser 144 dividido por 20. A gente pode deixar assim, a gente pode simplificar. Eu vou dividir por 2, ó. Vai ficar 72 dividido por 10. Até dá para simplificar mais um pouquinho, mas o 72 dividido por 10 dá para fazer 7,2, a unidade é centímetros. Então, calculei aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa para achar o N. Observa que essas fórmulas aqui, ó, elas são iguais. Como assim, Eleonora, são iguais? Olha a ideia. Essa daqui é C e M, ó, C com M, a primeira. A segunda, B com N. É só como se eu tivesse mudado de lado, mas o jeitinho da fórmula é o mesmo. B ao quadrado é igual a A vezes N. Olha lá no desenho. O B é 16, então 16 ao quadrado. O A é 20. O N é o que a gente quer descobrir. 16 vezes 16 dá 256, igual a 20 vezes N. O N, então, vai ser 256 dividido por 20. Dá para dividir, ó, por 2. O N, então, vai ser, para não embolar ali, ó, vai ficar 256, que é 128, dividido por 20 dividido por 2, 10. 128 dividido por 10 dá 12,8 centímetros. Observa, ó, que se eu juntar o M com o N, tem que dar 20. Ó, 7 mais 12, 19. 0,2 com 0,8, 1. Então, deu o 20. Então, quanto que vale o M? Ó, 7,2. O N vale 18,8. Isso é uma informação importante. Conseguimos calcular aqui a primeira. Depois ele fala assim, a medida H da altura do triângulo relativo à hipotenusa. Eu vou só abrir um espacinho aqui, porque senão o nosso exercício vai ficando muito embolado. Na letra B, ele pediu o valor de H. Então, vamos voltar, ó, com a mesma linha de raciocínio. Eu vou procurar qual fórmula que me ajuda. Eu tenho A, B, C. Descobri o valor de M,
7,2 e o valor de N, 12,8. Foi o que eu falei. Soma aqui que você vai ver que vai dar 20. Agora a gente quer descobrir a medida H. A gente tem duas fórmulas que vai ajudar a gente. Essa aqui, A vezes H igual a B vezes C, ou pode usar essa, H ao quadrado igual a M vezes N. Agora é opinião minha. Eu prefiro usar essa primeira porque o A, o B e o C, ele deu pra gente. O M e o N foi a gente que descobriu. Se você tiver errado uma continha boba, você vai carregando o erro para sempre. Você fica carregando o erro. Então, eu prefiro fazer essa para não correr o risco. Mas não tem problema nenhum se você pensou usar a segunda fórmula. Vou substituir, 20 vezes H é igual a B, que é 16, vezes C, que é 12. Então, primeira coisa, eu só substituí na fórmula. Eu não fiz nada demais. Agora a gente vai fazer conta. 20 vezes H, 16 vezes 12 dá 192. O H, então, vai ser 192 dividido por 20. Eu gosto sempre de simplificar por 2, que ajuda a visualizar. Vai dar 96 e 10. O dividir por 10 é só colocar vírgula, então é fácil. 9,6 centímetros. Então, a altura aqui, 9,6 centímetros. Observa que a gente consegue ir calculando tudo. A gente consegue ir achando tudo se você sabe as fórmulas de cor. Leonora, mas PET a gente está em casa, não precisa decorar. Ok. Se você quiser fazer uma prova futuramente, você vai ter que decorar. Na letra C, vamos ver o que ele pede na letra C. Confira se a medida A da hipotenusa é igual a M mais N. Verifique o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Depois calcule as medidas do perímetro e da área. Deixa eu só abrir um espacinho aqui. Foi o que eu falei, o espaço para resolução aqui do PET ficou pequeno. Mas eu aconselho que seja colocar uma folha extra com os cálculos, arrumar um espacinho aí para fazer. Não coloca só a resposta assim, não. Então, na letra C, primeiro ele falou assim, confira se a medida de A da hipotenusa é igual a M vezes N. Isso aqui a gente já tinha até feito, 7,2 mais 12,8. 2 mais 8, 10. 7 mais 2, 9. 20, vai 1. Repete a vírgula. Então, verificamos, tá certinho. Verifique o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado vai ter que dar 20 ao quadrado. Eu vou fazer assim, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. O B, 16 ao quadrado é 16 vezes 16, que dá 256. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Soma aqui para mim, 6 mais 4, 10, vai 1. 5 mais 4, 9, mais 1, 10, vai 1, 400. Então, tá verificado. Eu ia até colocar assim, OK, OK. Colocar um OK aqui para mostrar que eu verifiquei, que tá certinho. Depois ele pediu para a gente calcular o perímetro. O que é perímetro? Somar todos os lados do triângulo. Não é a altura, são os lados. Então, 20 mais 16 mais 12. 16 mais 12, 28. Mais 20, 48. É metros ou centímetros? Centímetros. E por último, a área. Lembra que eu falei lá na semana 1, tem duas formas da gente calcular a área. A área do triângulo a gente pode calcular assim, base vezes altura dividido por 2, que no nosso caso, vai dar 20 vezes 9,6 dividido por 2. Dá para simplificar aqui, isso vai dar 96, a unidade de área é centímetros quadrados. Isso é uma forma. Achei, 96 centímetros quadrados. Outra forma, vou fazer as duas, você faz o que você achar mais fácil. Triângulo retângulo, a gente pode calcular como cateto vezes cateto dividido por 2. Isso então, vou até colocar assim, cateto 1, vou abreviar. Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. O cateto 1 vai ser 12, o cateto 2, 16,
dividido por 2. Eu gosto de simplificar. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 16 dá o 96. Tinha que dar mesmo. Tem que dar a mesma coisa, não pode dar valores diferentes, não. 96 centímetros quadrados. Eleonora, qual que você acha melhor? Tanto faz, o que você lembrar lá na hora. Então, só para a gente completar. O perímetro é 48 centímetros e a área 96 centímetros quadrados. Terminamos a atividade 1. Atividade grande, trabalhosa, mas fundamental para você entender como que funcionam as fórmulas. Voltando, que eu já falei isso, mas vou falar mais uma vez. Se você está fazendo o PET, não tem problema nenhum olhar as fórmulas. Você tem que saber aplicar as fórmulas. Não tem problema nenhum você fazer seu resuminho de fórmulas, ficar olhando no PET. Tá valendo. Se você tem vontade de fazer uma prova, um exame, essas fórmulas não vêm. A gente tem que saber isso decorado. Então, é importante você decorar. Seguindo aqui, questão 2. Em um triângulo retângulo que possui a medida do maior lado igual a 13 centímetros e um dos catetos medindo 5 centímetros, determine as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, vamos com calma. É um triângulo retângulo. Vou desenhar aqui. Tem a altura. Vou desenhar. Projeções, são esses pedacinhos. Eu gosto de imaginar esse lado aqui, como se fosse uma escada e aqui tivesse um sol. O que é uma projeção? É a sombra que a escada ia fazer no chão. Se eu colocar o sol do lado de cá, ele vai fazer essa sombra. Isso é uma projeção. Essa ideia te ajuda a entender bem o que é uma projeção. Ele falou que o maior lado é 13. O maior lado é sempre a hipotenusa. Então, a hipotenusa vale 13. Um dos catetos vale 5. Determine as medidas de M e N. Essa vai ser a ideia. Foi o que eu falei. Decora o desenho, H, A, C e B. O desenho original que ele deu lá em cima pra gente. Esse desenho é bom você gravar. Então, o que a gente sabe aqui, que o C vale 5, que o A vale 13, o resto a gente não sabe. Ele quer saber quanto que vale o M e quanto que vale o N. A gente tem que procurar lá nas fórmulas o que vai ajudar a gente. Observa que eu só tenho o A e o C. Então, não adianta você querer ficar procurando muita coisa aqui nas fórmulas, porque você não tem muita coisa. Você precisa de uma fórmula que tenha o C e o A. Fora isso, você não vai conseguir fazer muita coisa, não. Eu tenho aqui o Pitágoras, dá para achar o B, apesar dele não ter pedido. É uma saída, você acha mais coisa. Mas eu tenho direto essa fórmula aqui, C ao quadrado igual a A vezes N. Eu já vou direto no que eu preciso, C ao quadrado igual a A vezes N. Leonora, eu nem percebi. Eu fiz Pitágoras, achei o B e depois usei outras fórmulas. Não está errado, não. Essa aqui só vai mais rapidinho, 5 ao quadrado, 25. É igual a A, que é 13, vezes o M que a gente quer saber. Deixa eu escrever aqui direitinho, 5 ao quadrado, 13 vezes M. 25, olha o pet vacilando aqui, 13M, o M é 25 sobre 13. Não está errado, tá? Mas aí fica ruim para a gente fazer conta. O valor de M é esse, 25 sobre 13. A unidade é centímetros. Então, achei o valor de M. Ele ainda quer o valor de N. A gente pode sair aqui novamente por duas maneiras. Achar o B para poder usar B ao quadrado igual a A vezes N, mas eu acho que dá mais trabalho. Ou lembrar que M mais N é igual ao A. M mais N é igual ao A. O que significa isso? 25 sobre 13 mais N, que é o que a gente quer saber, é igual ao A, que é 13. Então, o N vai ser 13 menos 25 sobre 13. Fazer essas continhas. O meu vai embolar um pouquinho, mas faz organizadinho aí. Tira o mínimo, que é 13, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O N, então, vai ser 144 sobre 13 centímetros. Eles podiam ter dado um valor mais bonitinho, era melhor, mas não é porque o número não é bonitinho que ele não é número, né? Então, esse aqui tá valendo. Gente, deixa eu aproveitar e mandar um beijão para os meus alunos lá da escola
Estadual Henrique Bournier, a escola que eu trabalho, que eu dou aula para o 9º ano, que eu tô morrendo de saudade de todo mundo, tá? Beijo para todos. Na questão número 3, ele fala assim: num triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8 centímetros. Calcule as medidas das alturas do triângulo, da altura do triângulo relativa à hipotenusa, o seu perímetro e a sua área. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Então, ó, num triângulo retângulo ABC, então vou fazer o meu desenho, ó, ABC. A hipotenusa vale 10, então, ó, se o meu ângulo reto está ali, hipotenusa vale 10, um dos catetos vale 8, o outro ele não falou. Calcule as medidas da altura do triângulo retângulo, medida da altura, o perímetro e a área. Então, vamos fazer algumas ideias interessantes aqui. Lá no Teorema de Pitágoras, a gente tem um negócio que chama tríade, ou terno pitagórico. É assim, ó, você vai decorar para mim. 3, 4, 5. Uma saída para esse exercício, Pitágoras. Vou colocar assim, ó, Pit. É o Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Eu vou fazer essa conta para você entender o que eu estou querendo te explicar. 100, x ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Jogo 64 para lá, vai ficar 36 igual a x ao quadrado. O x vai ser a raiz quadrada de 36, lembrando que é mais ou menos, mas a gente considera só positivo. X igual a 6. Ó, sem muito segredo, tá? Mas olha o que é isso aqui. Você vai decorar para mim. 3, 4, 5. Só vale para outros, mas eu quero que você decore esse. 3, 4, 5. Multiplica por 2, ó. 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Olha a mágica aqui, ó. Eu já tinha 10, eu já tinha 8, o terceiro só pode ser o 6. Você nem precisa fazer a conta, tá? Isso é muito bom, ajuda muito a gente. Então, eu achei que essa medida vale 6. Isso é um trunfinho, bom você aprender a fazer. Depois ele continua assim, ó, a gente quer altura. Foca aqui que a gente quer altura. Vou ter que usar uma daquelas fórmulas. Olha quem que eu tenho. Eu tenho o A, o B, o C e o H. Tem uma formulinha que é exatamente isso, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Então, o A vale 10, o H é o que a gente quer, o B vale 8, o C vale 6. 10H é igual a 48. H vai ser 48 dividido por 10, o H é igual a 4,8 centímetros a unidade. 4,8. Ah, Eleonora, e se a gente não achasse o valor do 6? A gente não conseguia fazer o exercício. Para achar a altura, eu dependia de mais medidas. Isso é importante você saber relacionar também. Tá? Ele quer saber o perímetro. Lembra lá, ó, o perímetro é somar tudo. Tudo não, deixa eu corrigir minha fala. Somar os 3 lados. 10 mais 8 mais 6. 6 mais 8, 14 mais 10, 24 centímetros. Então, meu perímetro é 24. E a área? Lembra que a área no triângulo retângulo a gente pode calcular de duas formas. Base vezes altura dividido por 2, que vai ser 10 vezes 4,8 dividido por 2. Ó, deu coincidência. 24 centímetros quadrados. Ou a gente pode calcular cateto vezes cateto dividido por 2. No triângulo retângulo pode fazer dessa outra maneira. Tá? Vou fazer aqui, ó, cateto vezes cateto, cateto 1, cateto 2, dividido por 2. Então, cateto, ó, um vale 6, outro vale 8, dividido por 2. Olha como dá certinho. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Prof, preciso colocar os dois no PET? Não precisa não, é um dos dois. Ah, mas eu estou fazendo aqui só para você ter um exercício mais completo. Então, 24 centímetros quadrados é a nossa área. Observa que aqui é bem decorebinha de fórmula, bem decorar como é que faz as coisas, como são os processos. Eu sei que é um pouco enjoado, mas é importante que vocês treinem isso, tá? Estou só abrindo um espaço aqui para a gente fazer a número 4. A número 4 ele fala assim:
Uma das diagonais de um retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Calcule a medida da diagonal de um retângulo que possui 48 centímetros de comprimento e 4.320 centímetros quadrados de área. Vamos com calma, ó. Ele falou que é um retângulo e ele quer a diagonal. Ele falou assim, ó, formando dois triângulos retângulos. Forma mesmo, ó, um aqui embaixo e um aqui em cima. Calcule a medida da diagonal de um retângulo, sabendo que possui 48 centímetros de comprimento e área igual a 4.320. Quando a gente fala de área de retângulo, ó, área de retângulo é base vezes altura, não divide por 2. Então, ele falou assim, que a área 4.320 é igual à base, que é 48, vezes a altura, que a gente não sabe quanto que é. O que eu vou fazer aqui, então? Ó, a altura vai ser... meu H parece um N. 4.320 dividido por 48. Quando a gente faz essa conta, eu já tinha feito para não passar aperto aqui. Dá 90 centímetros. Significa que esse lado aqui vale 90. Ele quer saber a diagonal. A diagonal aqui, a gente consegue fazer usando o Teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer, ó, diagonal ao quadrado. A diagonal está funcionando como hipotenusa, ó, cuidado. É igual a 90 ao quadrado mais 48 ao quadrado. A diagonal ao quadrado, então, ó, 9 vezes 9 é 81. Coloca dois zerinhos. 48 vezes 48 eu já tinha feito, 2.304. Então, a diagonal ao quadrado vai ser 8.100 mais 2.304, que dá 10.404. A diagonal vai ser a raiz quadrada de 10.404. E a raiz quadrada de 10.404 é 102 centímetros. Em casa, pode fazer na calculadora, não tem problema não, tá? Mas eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês falando sobre como calcular esse tipo de raiz. Não vou fazer aqui, senão o vídeo vai ficando muito extenso, vai ficando muito cansativo. Mas eu tenho um vídeo para quem quiser aprender a calcular esse tipo de raiz. Para finalizar essa semana, a gente tem aqui, ó, a atividade 5. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Qual é o comprimento da escada? Olha a ideia, ó. Aqui, se é um edifício, é um ângulo reto. Essa medida aqui vale 12, essa vale 5, a gente quer saber a hipotenusa. Então, eu vou colocar aqui, ó, Pitágoras, x ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Nossa, prof, tudo é Pitágoras, tudo é Pitágoras. A partir de agora, você vai ver o tanto de vezes que você vai precisar do Teorema de Pitágoras. É muito importante que você aprenda a fazer essas questões. 5 ao quadrado, 25, 12 vezes 12, 144. X ao quadrado é 169, o x vai ser a raiz quadrada de 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, a medida da escada aqui, ó, 13 metros. Do mesmo jeito, e aí pega essa dica que vai te ajudar muito, que eu falei que tem a tríade 3, 4 e 5, e aí funciona tudo, ó, se você dobrar 6, 8 e 10, se você triplicar 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, se você multiplicar todo mundo por 10, ó, dá 30, 40 e 50, dá para você fazer um monte de derivadas dessa daqui. Do mesmo jeito que existe a 3, 4, 5, tem uma outra, que é a 5, 12 e 13. Funciona da mesma maneira, você pode dobrar, triplicar, multiplicar pelo número que você imaginar aí, qualquer número natural, ó. 10, 24, 26, por 3, 15, 36, 39. Continua aí, ó, por 10, 50, 120, 130. Eu super aconselho a decorar isso. 3, 4, 5, 5, 12 e 13. Observa que você sabe decorado, não precisava nem fazer conta, ó. Eu tinha 5, tinha o 12, tinha 5, tinha o 12, o maior só podia ser o 13.
Com isso, a gente finaliza essa semana. Semana 2 já finalizada para a gente corrigir aí, acompanhar os PETs. Tá corrido, essa matéria ficou corrida aqui, mas é importante você aprender a usar as fórmulas, ir acostumando com o teorema de Pitágoras, ir aprendendo a geometria, porque você vai usar muito. Tá? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de dar sua sugestão para melhorar o vídeo, o que você gostaria de ver aqui no canal. Se não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Bom, bons estudos para você e até a nossa próxima semana.